sou o Jara Reis e esse é o nosso canal Cultura Latino-Americana. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Cultura Latino-Americana. Eu tô aqui brincando um pouquinho com o nosso instrumento, o charango. E eu tô lembrando, gente, algumas coisas que nós passamos recentemente, né? Estamos passando por um momento muito chato, mas pera lá, antes de tudo, vamos lá, se inscrevam no nosso canal, curtam, compartilhem a nossa ideia. Estou deixando aqui embaixo, gente, o número do nosso Pix, tá? Por quê? Porque nós estamos aqui praticamente 24 horas por dia produzindo conteúdos para vocês. Então o nosso trabalho realmente é esse. Então quem puder colaborar, ajudar para que a gente possa construir mais e mais e mais para todos vocês sobre a nossa cultura popular latino-americana. Pensando esses dias, né? Até hoje eu conversei com uma amiga de Buenos Aires e uma outra amiga de Miramar, Argentina também. Sobre, gente, o que é ser patriota? Então eu fiz algumas pesquisas sobre o termo patriota e algumas histórias, desde o nosso grande herói latino-americano Simón Bolívar, a Sucre, a San Martín e a grandes outros heróis da nossa América Latina. Vou deixar aqui para vocês também o link de um filme maravilhoso sobre Juana Azurduy, a nossa grande heroína boliviana, né? A heroína de 3 países. E o que é realmente ser patriota? Pessoas que se levantaram contra a coroa espanhola, e quando eu digo pessoas, eu me refiro a homens, mulheres, negros africanos na época, índios, principalmente índios, os chamados criollos, que eram os filhos de espanhóis nascidos aqui na América Latina, que eram os criollos, e esses levantes populares para defender a chamada Pátria Grande América Latina. E muitas vezes esse povo defendeu, gente, com a própria vida em luta armada. E a troco do quê? A troco da tão chamada, tão sonhada liberdade. Porque naquele momento era um momento em que os espanhóis, eles exploravam a América Latina, exploravam o povo, escravizavam, tomavam terras, tomavam colheitas, violentavam as mulheres, né, e violentava na frente da família inteira, né, coisas que aconteciam naquele período. Hoje nós observamos esse termo patriota sendo usado de uma maneira, com perdão da palavra, de uma maneira nojenta. Uma maneira nojenta. Geralmente, algumas grandes manifestações que nós observamos nos jornais são manifestações em que as pessoas vestem a camisa verde e amarela, brasileira, vão para as grandes avenidas, como em São Paulo, a Avenida Paulista, e ali pregando um patriotismo sem corrupção.
Aí você começa a observar algumas personalidades que encabeçam esses movimentos também sendo envolvidos em corrupção, aparecendo em jornais, né? Ou seja, tudo aquilo que foi pregado naquele momento vai de água abaixo. E a outra observação não se vê gente do povo, o pobre realmente, o pobre do dia a dia, o pobre das comunidades, o pobre que luta pelo leite, pelo pão, pelo trabalho. O que você vê são aristocratas brasileiros pregando um patriotismo a favor de suas grandes empresas e de seus grandes patrimônios. Bom, o objetivo desse programa não é político, mas de uma certa forma existe uma revolta em torno de tudo isso. A verdadeira marcha patriótica. O exército de Bolívar tinha então 2.400 homens, com menos de 1.000 mulheres e seguidores. O primeiro obstáculo foi o rio Arauca, onde viajaram 8 dias de jangada e canoa, principalmente sob chuvas torrenciais. Em seguida, eles alcançaram as planícies de Casanare, que foram inundadas pelas chuvas. Os homens andavam com água até a cintura, enquanto a névoa espessa obscurecia sua visão. Chuvas torrenciais os encharcavam diariamente. Onde não havia água, havia lama. Os homens eram atormentados por parasitas e sanguessugas. O único destaque nessa época foi o encontro com o exército patriota de cerca de 1.200 homens, liderados por Francisco de Paula Santander. À medida que a planície deu lugar à selva montanhosa, as intenções de Bolívar tornaram-se claras. O exército encharcado, maltratado e faminto teria que cruzar a gelada Cordilheira dos Andes. Bolívar havia escolhido o passe em Páramo de Pisba, pela simples razão de que os espanhóis não tinham defensores ou batedores lá. Ninguém pensava que um exército pudesse cruzá-lo. O pico da passagem de 13.000 pés, quase 4.000 metros de altura, alguns desertaram. José Antônio Páez, um dos principais comandantes de Bolívar, tentou se amotinar e acabou saindo com a maior parte da cavalaria. A liderança de Bolívar se manteve, entretanto, porque muitos de seus capitães juraram que o seguiriam para qualquer lugar. A travessia foi brutal. Alguns dos soldados de Bolívar eram indígenas, mal vestidos, que rapidamente sucumbiram à exposição. Uma unidade de mercenários estrangeiros, principalmente britânicos e irlandeses, sofreu muito com o mal da altitude e muitos morreram por causa disso. Não havia madeira nas montanhas áridas. Eles eram alimentados com carne crua. Em pouco tempo, todos os cavalos e animais de carga foram abatidos para a alimentação. O vento os açoitava e o granizo e a neve eram frequentes. Quando eles cruzaram a passagem e desceram para Nova Granada, cerca de 2.000 homens e mulheres haviam morrido. Em 6 de julho de 1819, os sobreviventes da marcha entraram na aldeia de Socha. Muitos deles seminus e descalços. Eles imploravam por comida e roupas aos moradores. Não havia tempo a perder. Bolívar pagara um alto custo pelo elemento surpresa e não tinha intenção de desperdiçá-lo. Ele rapidamente reequipou o exército, recrutou centenas de novos soldados e fez planos para uma invasão de Bogotá.
Seu maior obstáculo era o general Barreiro, estacionado com seus 3.000 homens em Tunja, entre Bolívar e Bogotá. Em 25 de julho, as forças se encontraram na Batalha do Pântano de Vargas, o que resultou em uma vitória indecisa para Bolívar. Bolívar sabia que precisava destruir o exército de Barreiro antes que chegasse a Bogotá, onde reforços poderiam alcançá-lo. Em 7 de agosto, o exército monarquista foi dividido ao cruzar o rio Boyacá. A guarda avançada estava na frente, do outro lado da ponte, e a artilharia estava bem na retaguarda. Bolívar rapidamente ordenou um ataque. A cavalaria de Santander cortou a guarda avançada, que eram os melhores soldados do exército monarquista, prendendo-os do outro lado do rio, enquanto Bolívar e Anzoátegui dizimaram o corpo principal das forças espanholas.